Olá, amigos, bom dia. Estou com vocês nessa oportunidade. Primeiramente, até agradeço por estarem aqui assistindo esse vídeo. É algo que, para mim, é muito importante, um privilégio imenso estar com vocês. E, principalmente, com um tema que eu venho trabalhado, venho desenvolvido. E, além disso, acredito eu que é uma oportunidade para nós trocarmos ideia. E também, de alguma forma, a minha contribuição, já que, em específico, eu estou gravando o vídeo, como agradecimento pelos contadores, contadoras, colegas da área que se inscreveram no canal para que nós pudéssemos crescer essa comunidade. Então, como agradecimento, trago para vocês algumas oportunidades que nós temos hoje no Simples Nacional e na reforma tributária como um todo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliane, eu sou especialista em direito tributário e reforma tributária. Tenho trabalhado esse tema já há algum tempo, tanto na parte de tributos, como acompanhado a reforma desde o momento em que ela foi efetivamente lançada, em 2023. E muitas coisas a gente tem acompanhado e desenvolvido, e com certeza ainda estamos em um período de adaptação, em um período de aprendizado, todos estamos nesse período de aprendizado, mas eu acredito que aquilo que eu posso compartilhar com vocês hoje, ele é um resumo de não apenas a teoria da reforma, mas uma forma muito objetiva de como nós, profissionais da área, podemos nos destacar e, inclusive, também lucrar de maneira sadia, positiva, com as novidades que essa reforma vai trazer. Ressalto que nós estamos aprendendo, é uma reforma que está em curso, então com certeza tem muitas coisas que ainda acontecerão, talvez novidades, algumas coisas que nesse período de teste, em momentos futuros, possam vir a ser alterados, mas o que eu trago para vocês aqui é o que eu acredito que hoje em dia é o que nós temos de mais importante e também muito interessante para nós termos como uma fonte de renda, seja uma fonte de renda independente, no sentido de que a gente pode aplicar isso com clientes ou com pessoas que não são nossos clientes, e também formas de aplicar isso com clientes que já estão na nossa carteira, mas que pode ser, sim, cobrado um honorário extra. É uma atividade diferente da rotina contábil, que muitos dos clientes já estão acostumados, então, com certeza, é algo que vem agregar para a receita financeira, para o bem-estar financeiro também nos escritórios, tá certo? Então, vamos dar sequência aqui nos nossos slides. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, deixem nos comentários, mas eu espero que o conteúdo ele seja bem fácil de ser aprendido. Vamos lá. Só para fazermos, então, um apanhado geral dessa reforma, e aqui nós já trazemos a nossa primeira perspectiva de por que esse momento ele pode trazer um maior número de receitas. Nós estamos saindo de um momento em que o contador deixa de ser apenas operacional. Na verdade, não era apenas isso, mas por uma questão cultural, nós tínhamos o contador, o escritório de contabilidade, muito mais como aquela pessoa que vai apurar os impostos. O brasileiro, ele não tem tanto hábito de se precaver, ele não tem tanto hábito de se planejar. Então, infelizmente, a parte da consultoria contábil, a parte da consultoria jurídica, o que se preparar para o futuro, não é algo que está muito na mente das pessoas. Inclusive porque nós temos um histórico de pessoas de contribuintes que eles tentam evitar o máximo possível de pagar impostos, e nós conhecemos vários motivos de por que as pessoas fazem isso, motivos, enfim, sociais, motivos que muitas das vezes elas não veem esse retorno dos impostos, dos tributos, mas de toda forma, esse fator cultural, ele impacta na figura de quem o contador é, de quem os escritórios de contabilidade são e de como eles trabalham. Porém, a reforma ela veio para alterar essa realidade. Nós não temos mais o contador apenas como um apurador de impostos. E, na verdade, se a reforma se estabilizar da maneira como ela está acontecendo e como ela pretende acontecer, daqui a algum tempo, muitos dos tributos que eram a fonte de maior dificuldade financeira ou a fonte de maior dificuldade de estudo, que era o ICMS, por exemplo, ele vai deixar de existir. E o split payment vem aí para poder fazer essa segmentação de tributos. E o papel do contador vai ser mais um papel de fiscal, um papel estratégico mesmo, de consultor, de verificar se está tudo correndo como deveria, verificar novas oportunidades para que a conciliação de créditos aconteça de maneira mais efetiva. Então, hoje, essa parte do estratégico, e não apenas operacional, ela precisa ser valorizada pela categoria. E em que sentido? Mostrar que o valor que a categoria vai trazer, a complexidade do serviço, a segurança, a geração de caixa por meio de fiscalização, de se o tributo está sendo creditado, se ele está sendo aproveitado da maneira certa, todo esse arcabouço que a reforma vai trazer. Ele precisa ser utilizado pelos escritórios como uma motivação para que o cliente entenda que nesse novo período os honorários também precisam ser alterados para que acompanhe esse novo perfil estratégico ou, caso não venha a ser alterado, manter-se um pacote básico de serviços e acrescentar por fora um perfil em que explora mais na parte analítica, explora novas oportunidades de estabelecimento. Por quê? Porque ao longo desse período em que o ICMS vai desaparecer, em que o ISS vai desaparecer, e todos os benefícios que havia por detrás, a guerra fiscal que havia por detrás, muitos dos benefícios que estavam envolvidos e que as empresas já conheciam, eles não poderão mais ser aplicados. Então, até mesmo as empresas precisam se reestruturar, precisam de um plano de organização, e o profissional que vai estar ali para oferecer esse plano de organização é o contador, que é o que está mais perto. Eles podem querer buscar fora. Então, é aqui o momento em que nós precisamos ter um domínio da situação para que a gente não perca um cliente ou não perca honorários extras com outras empresas que possam oferecer um replanejamento
uma apresentação desse novo cronograma. E o contador, ele precisa tanto estar oferecendo o serviço por dentro de um novo pacote de honorários, como ele também precisa deixar um serviço voltado a sair do operacional para o estratégico, um serviço voltado para sair daquela normalidade que a empresa já trabalha e buscar uma melhoria gerencial de uma maneira extra. Então, apresentando ali como para um cliente atual ou novos clientes, formas de você ajudar essas pessoas a elas conseguirem se recolocar na nova realidade em que nós vamos ser inseridos. Então, essa realidade, ela vai demorar um pouco mais para o ICMS, mas empresas de médio e grande porte precisam estar preparadas. Empresas do Simples Nacional, acredito eu, é o grande momento das empresas, então é o grande foco que a gente precisa ter. E aqui, mais uma dica. Além de vocês conseguirem trazer ao cliente de vocês que haverão mudanças, e que haverá mudanças e que essas mudanças afetarão as empresas, vocês precisam mostrar aos clientes que talvez antes não eram tão valorizados, como microempreendedores individuais, como empresas do Simples Nacional, que elas caíram muito na normalidade, precisam mostrar que é possível sim trazer um valor maior para essas empresas. E talvez com isso vocês conseguirem também novos clientes e trazer o Simples Nacional para um passo mais estratégico. E como eu disse a vocês, se eles não tiverem isso dentro do escritório, eles vão buscar fora do escritório. Entrando então no Simples, então deixando bem entendido, a nossa primeira estratégia é fazer com que os nossos clientes entendam a necessidade de nós sairmos do operacional, agregarmos valor ao negócio e, por conta de sermos uma nova categoria de parceiros estratégicos, nós temos ou uma melhoria nos nossos honorários ou então um pacote diferenciado, manter o operacional como já estava, porém trazendo um pacote diferenciado, um pacote extra de análise da empresa nessa nova realidade tributária, de como que empresas que utilizavam créditos agora vão se manter e de qual o impacto curto, médio e longo prazo para cada tipo de empresas que vocês têm, prestadores de serviço, empresas, indústria, comércio, varejistas, atacadistas, todos vão, de alguma forma, sofrer algum impacto. Os únicos que não vão sofrer um impacto, nem a médio, nem a curto, nem a longo prazo, provavelmente serão as empresas do lucro real, pelo menos pode vir até alguma alteração, mas não vai ser nada muito fora da curva, então eles já estão no patamar de receber e creditar crédito, de repassar créditos, então eles não vão ser alterados, mas as outras empresas de lucro presumido, Simples Nacional, elas precisam sim agregar valor nesse momento. E trazendo aqui o lado do Simples Nacional. Eu posso garantir a vocês que o Simples vai ser um super regime. E nisso, vocês vão ter uma oportunidade de alcançar clientes que antes não faziam parte da carteira de vocês. Então, aqui vai o segundo tópico, a segunda dica de como acrescentar honorários, de como melhorar o fluxo de receitas do escritório. E, com certeza, talvez ele seja a nossa segunda dica, mas talvez seja o top 1 das empresas que irão ser afetadas e que precisam, portanto, agora ser olhadas com muito carinho. As empresas do Simples Nacional, com essa reforma tributária, se elas forem empresas de serviço, elas vão precisar tomar uma decisão muito séria com relação a como que elas vão ter essa tributação realizada. Eu gravo esse vídeo dia 1º de junho de 2026, e essa tomada de decisão precisa ser feita até setembro desse ano, até setembro de 2026. E para as empresas de prestação de serviços, que muitas das vezes são MEI, ou mesmo que sejam do Simples Nacional, elas já têm uma estratégia muito tranquila para elas, não existe muita alteração, não existe às vezes movimento de folha, não existe compras. Muitas das vezes os prestadores de serviço do Simples Nacional, eles são uma categoria que não tem entradas, tem apenas a prestação de serviço, mas nesse momento eles vão precisar ter uma decisão se eles vão começar a recolher por fora a tributação e estar na tributação híbrida, ou se eles decidirão recolher apenas dentro do Simples. Se essas empresas, e aqui já vai a resposta, né, trago para vocês a forma de como vocês podem trazer mais uma renda, o público e também uma solução. Se essas empresas prestadoras de serviço, elas forem especificamente prestadores de serviço para pessoas físicas, então muito provavelmente essas empresas não deverão recolher por fora, principalmente se elas não têm muitas entradas, se elas não compram material, se elas não têm nenhum tipo de melhoria no estabelecimento em que elas prestam serviço, então para elas, ou software, se elas não usam muito softwares, enfim, se a prestação de serviço dela é basicamente a mão de obra dela, a atividade intelectual, é muito mais provável que não seja vantajoso ela recolher esses tributos por fora. Então, façam chamadas nas suas redes sociais, no seu Instagram, ou até mesmo no canal de comunicação. Inclusive, se vocês não têm esse canal de comunicação, abram um grupo com os seus clientes, não permitam uma comunicação tão fluida entre eles, tente deixar pelo menos um grupo que seja só para a comunicação de vocês, e se vocês quiserem, abram um grupo para que eles possam interagir entre si, ofereçam também essa oportunidade, esse diferencial de os clientes de vocês conseguirem ter network entre eles, facilitem isso, mas em um grupo específico em que vocês façam uma comunicação de vocês, façam uma chamada e divulguem nas redes sociais o interesse do escritório pelo Simples Nacional e façam com que essas empresas se sintam valorizadas, porque elas vão precisar de ajuda e nós precisamos estar ali para estar com elas, ok? Nesse primeiro momento também, como a reforma ela não vai extinguir o ICMS, então continua como algo muito importante, vocês podem vender tanto dentro quanto fora da carteira de vocês, serviços de oportunidade estratégica, como eu coloquei aqui, para verificar sempre o sublimite do Simples, então vocês podem oferecer um serviço de alerta
para as empresas em que elas estão chegando, ou então fazer uma chamada, se você é do Simples Nacional e você já está perto do sublimite, ou mesmo você que não sabe o que é o sublimite do ICMS, entre em contato com a nossa equipe, porque você pode estar próximo de ser excluído do Simples Nacional. Nada muito apelativo, mas uma chamada de atenção, uma chamada que traga o interesse, né? Vocês podem ainda vender serviços para verificar a sede estratégica, principalmente com relação ao ISS, mas como eu falei, vendam, mas tentem sempre trazer o cliente para aquela realidade, olha, isso daqui em algum tempo vai deixar de existir. Então, vocês podem continuar vendendo, mas no Simples Nacional, tentem focar a estratégia de vocês nesse primeiro momento para talvez criar laços e atrair clientes que eles não tenham ainda como posso dizer, uma normalidade, não seja ainda parte da rotina deles essa parte estratégica. Mas falei da prestação de serviço, e aí na reforma precisa ser decidido até setembro, e a resposta então vai ser principalmente se não tem entrada e o meu cliente ele é prestador de serviço para pessoa física, instruir o cliente a continuar com o Simples Nacional puro, sem o modelo de recolhimento extra, até para não gerar trabalho desnecessário, trabalho extra, e muitas das vezes um trabalho extra que não vai agregar receita para o escritório. Só vai mesmo fazer com que o cliente ele tenha mais custos e o valor final dele fique maior, perdendo muitas das vezes aquele cliente que comprava os serviços dele. Agora, falando de comércio, e aqui voltando para a questão do ICMS, para o sublimite, para a sede estratégica, para prestadores de serviço, tentem focar nesse primeiro momento em mostrar para o cliente de vocês que o que eles têm de benefícios vai se extinguir. Se vocês ainda não fazem essa análise de sublimite, de ferimento de ICMS para clientes externos, vendam o serviço enquanto há tempo. Daqui a um tempo não existirá mais isso, então, enquanto é possível fazer, façam essa oferta de maneira externa. Não ofereça apenas para o cliente de vocês, façam essa oferta para pessoas que estão fora também. Além disso, além dessa possibilidade, nós temos também a análise de que as pessoas do Simples Nacional que são comércio, elas precisam tomar também a decisão se elas irão recolher o seu tributo de maneira híbrida ou se elas vão recolher dentro do Simples Nacional. Como eu falei para vocês, nesse exato momento não é uma preocupação porque os valores vão ser pequenos. Então, eu não acredito que seja interessante incentivá-los a, nesse momento, já começar a recolher por fora, já que o percentual, tanto do IBS quanto da CBS, ainda são muito pequenos. Para eles, eu acredito que não tem necessidade de alterar o modelo, de vocês, talvez, trazerem essa alteração nesse momento, a não ser que, de fato, ela traga uma melhoria para a receita do escritório, mas caso não traga uma melhoria imediata, é interessante que vocês apenas conversem com eles e comecem a vender o pacote de planejamento, de como que vai ser o planejamento dessa empresa daqui a 5, 10, 15 anos. Já que as empresas elas são constituídas para durar muito tempo, façam nesse momento a venda do serviço de planejamento. Por quê? Porque o comércio com o ICMS, que não vai acabar agora, ainda vai levar pelo menos 10 anos, 5 anos, para eles começarem, de fato, a sentir esse impacto. Depois que, de fato, o ICMS estiver ou acabado, ou pelo menos que o IBS e a CBS já tiver com um percentual maior, aí sim, nesse momento vai valer começar a apuração por fora, se esse cliente tiver muitas entradas, porque ele vai poder utilizar os créditos das entradas para poder abater os seus impostos de saída, e o valor final para mesmo que o cliente dele seja um consumidor final, uma pessoa física, ainda assim o valor ficará melhor do que se ele for uma pessoa que não transmite, não recebe créditos, na verdade. Então, em um futuro, já vá trabalhando a ideia, vocês podem já ir trabalhando a ideia de que vocês vão precisar de uma nova metodologia para trabalhar essas empresas e, portanto, o cliente ele já vai começar a entender que os honorários vão ser diferentes, mas nesse primeiro momento de comércio das empresas do Simples Nacional, eu acredito que não vai valer a necessidade de fazer com que elas recolham por fora. Vai ser mais trabalho para vocês, contadores, e também vai ser mais trabalho para o cliente conseguir justificar com a pessoa física, o cliente dele, consumidor final, os valores alterados em tão curto tempo. Então, enquanto der, tentem manter os clientes de comércio dentro do Simples puro, sem recolher de maneira híbrida. Porém, para que vocês consigam fazer isso com muita segurança, vocês podem começar nas redes sociais de vocês a incentivar os seus clientes a contratar um serviço extra de análise gerencial, de uma análise estratégica, de uma parte de gestão de empresas, que aí deixa tão somente a parte contábil e vai, de fato, fazer uma análise do rumo do negócio. E nesse rumo do negócio, eles vão precisar entender não apenas a questão de recolhimento, mas eles vão precisar também tentar entender se no futuro para eles aquela atividade ela vai continuar sendo lucrativa ou se eles vão precisar reestruturar o local de sede, se eles vão precisar reestruturar o tipo do serviço que é prestado, o tipo da atividade de comércio que é exercida, já que os benefícios dentro da reforma, elas serão benefícios que estão somente previstos
na lei geral. Então, não vão existir benefícios extras pelo município, não vão existir benefícios extras pelo Estado. Então, tentem focar nessa parte. E, mais uma vez, como não vai ser alterado tão perto, continuem focando no setor de comércio, nos sublimites, nos diferimentos de ICMS, em todos os créditos que essas empresas têm, comecem a vender possibilidade de fazer uma análise de crédito para compensar no futuro, comecem a fazer de alguma forma, um acompanhamento, vendam acompanhamentos de crédito, para que as empresas não percam no futuro nessa transição, mas mostrem para elas que essas realidades não estão perto de acabar, então elas podem ainda continuar usufruindo. Inclusive, diferimento de ICMS é uma melhoria imediata no caixa, no fluxo financeiro da empresa. Então, isso daqui precisa ser algo que vocês continuem vendendo, por mais que a reforma já esteja em curso, continuem vendendo essas oportunidades de crédito, porque elas continuam sendo uma realidade aplicada e vão continuar a ser aplicadas por um bom tempo. Com relação à indústria, nós temos aqui duas situações. No futuro, tudo que for possível, tudo que for de uso e consumo vai ser possível de ser utilizado como crédito. Mas, como eu disse, ainda não estamos no período final. Hoje, foquem ainda na indústria, no controle do ativo imobilizado, no diferimento, nas isenções que a indústria tem e, em especial, na parte de recuperação de energia elétrica. É um serviço que poucas empresas fazem, pouquíssimas empresas têm esse controle. Alguns estados, eles exigem que você tenha um laudo para poder usufruir do benefício dessa energia no processo de industrialização, qual a quantia que vai para o processo de industrialização e qual a quantia que é para o sustento de outras atividades administrativas, mas o público de indústria é um público muito interessante, já agora, de vocês trazerem mais para perto com uma visão estratégica, porque no futuro, algumas coisas que a indústria não podia absorver, ela poderá absorver como crédito, e assim vai facilitar o trabalho e também melhoria do fluxo de caixa delas, com o fato de que, não pagando tantos impostos, ela vai ter mais valor em caixa também para poder ou trazer um lucro maior para o sócio, ou reinvestir no processo dela para melhorar, para ampliar. Lembrando que, sempre que nós falamos de recuperação de crédito, de diferimento de ICMS, de qualquer outro imposto, nós estamos falando que o valor vai continuar com aquela empresa por mais tempo. E nisso, inclusive, o split payment, ele vai ter uma via de mão dupla. No futuro, bem próximo, com o split payment ativo e também a crescente alíquota de IBS e CBS, quando as empresas elas começarem a ter o valor retirado já naquele momento, elas terão um impacto inverso. Elas terão o seu momento de caixa impactado de imediato. Então, aproveitem esse momento para tentar fazer com que o caixa da empresa de vocês, das empresas de vocês, a carteira de trabalho de vocês, esteja muito bom, preparando-os para que no futuro o split payment venha fazer com que o caixa deles seja um recolhimento imediato. Então, eles também precisam estar preparados para isso. Então, façam utilizo de artifícios de recuperação de crédito de energia elétrica, recuperação de créditos de ativo imobilizado. Algumas empresas não sabem como fazer, algumas empresas não fazem o cálculo da amortização, acham que dá trabalho, mas é extremamente importante que esse acompanhamento seja feito. Diferimentos e isenções também é muito importante para que vocês tenham isso em dias, tá certo? Operações com o ICMS. Como eu disse para vocês, o ICMS não vai acabar agora. Então, continuem vendendo uma gestão desses impostos aos clientes. Eu confio em vocês, ela possa, então, verificar que a análise que vocês fizeram tem todo sentido, que se cumpriu a alíquota, que se cumpriu ali a estimativa de ganhos que vocês tinham projetado, então, ser uma pessoa que vocês consigam manter na carteira de clientes. Percebam que tudo que nós estamos realmente trabalhando, ela junta as novidades da contabilidade pós-reforma com também coisas que antes eram feitas especificamente para clientes, mas que vocês podem começar a divulgar isso nas suas redes sociais para que os seus próprios clientes tenham acesso. Também para que eles possam, com certeza, ser pessoas que divulgam a atividade de vocês. Então, tudo isso que vocês fazem, coloquem nas suas redes sociais para que vocês atraiam novas pessoas, para que os seus clientes percebam qual o valor que vocês de fato têm para eles, o que é que mensalmente vocês entregam, e com certeza, né, tanto eles vão atrair outras pessoas, como a rede social vai também ser um meio, né, vai se encarregar por si mesmo de atrair um novo público, uma nova carteira de clientes para vocês. Bem, com relação a essa parte da alíquota e também, né, a avaliação, a alíquota efetiva, anexo da tributação, aqui nós temos uma outra grande oportunidade. Como eu falei para vocês, a parte do ICMS ela vai demorar para se concretizar na extinção. Então, até tudo isso realmente ser totalmente transformado, nós vamos precisar continuar acompanhando produtos que são monofásicos, produtos com substituição tributária, algo que possa fazer o nosso cliente ter ali um caixa imediato, se for, por exemplo, o ICMS com diferimento, vai evitar de o cliente pagar uma substituição tributária logo no início, ou até mesmo conseguir, né, se for o caso, postergar para um outro momento da cadeia, fazendo com que isso facilite com que não saia dinheiro do caixa da sua empresa, a empresa que você cuida, e além de fazer isso de maneira ativa a priori, vocês podem oferecer esse negócio também como uma oportunidade de recuperação de créditos para empresas que não têm essa certeza, né, de estarem sendo tributadas da melhor maneira possível. Hoje, todos os sistemas, eles são
programados para fazer essa substituição, essa análise, então fazer o recolhimento de maneira automática, isto é, gerar, né, as informações para que exista a guia, na verdade, porém, todos os sistemas eles são controlados por pessoas, e às vezes a pessoa que configurou não tem esse conhecimento. Um outro fator muito importante, e que ele é importantíssimo agora, nesse momento, e que com a reforma vai se transformar em algo maior ainda, perdão, é o estoque. Vendam para os seus clientes a ideia de que o estoque deles precisa estar sempre muito bem contado, muito bem cuidado, muito bem dividido. Eles sabem efetivamente o que é que entra, efetivamente o que é que sai, qual o tipo de mercadoria que está entrando no estabelecimento, se está vindo do fornecedor deles com o código correto, se o NCM está correto. Todos os códigos da nota fiscal, elas são extremamente importantes. Então, vocês precisam informar os seus clientes que eles, de fato, necessitam ter esse controle, porque o estoque, primeiramente, é uma obrigação da empresa e não da contabilidade, mas que, obviamente, trazendo para a contabilidade esses insumos, vocês vão poder ter um acompanhamento muito melhor e verificar se, por acaso, tem uma oportunidade de redução de crédito e, obviamente, né, em um momento agora de reforma, começar a fazer a divulgação desse serviço como se fosse um serviço extra. Verificar, empresa, você que trabalha com produtos monofásicos, você sabe se esse produto que você está trabalhando vai continuar a manter o crédito? Você que trabalha com tal produto, vejam também a lista de produtos e de serviços que irá ter benefício fiscal, para que vocês consigam trabalhar também, chamar a atenção de pessoas para conseguir atrair clientes e atrair novas empresas com base naquilo que a reforma também tem de bom. A reforma vai trazer muita organização, a reforma vai trazer muitas exigências, mas ali aquela lista que a própria legislação já apresentou, na verdade, como possível de redução de crédito, redução de alíquota, vai ser algo muito efetivo de vocês trabalharem, divulgarem e tentar atrair novos clientes, tá certo? Então, vendam a ideia de que o seu cliente, ele tem essa parte de proteção com relação ao crédito já entregue todo mês, que você faz o checklist, de que você confere o NCM, de que você confere o set da nota para verificar se está tudo certo, mas aproveitem também para chamar a atenção de empresas de fora. Empresas que, por exemplo, trabalham com produtos monofásicos, vocês vão poder trabalhar, inclusive, com uma possibilidade de manter os créditos, né, como a gente já comentou, de fazer um controle mensal dos créditos para que quando o ICMS efetivamente saia, mesmo créditos que estejam ainda em circulação, elas consigam fazer esse aproveitamento no IBS e na CBS. Esses pedidos de restituição, vocês, obviamente, podem fazer para o seu cliente já dentro do pacote, mas vocês podem também atrair pessoas oferecendo o serviço de restituição, de compensação administrativa, lá pelo Perdicomp. Tudo isso vocês podem tratar de maneira isolada e também mostrar para o cliente de vocês o quanto que eles têm de oportunidades quando eles fazem a contabilidade com vocês, tá certo? Então, preparem sempre tabelas, usem suas redes sociais para fazer essa divulgação, porque é algo que pouquíssimas pessoas falam, e muitas empresas, elas vão se sentir curiosas, e vai, com certeza, atrair pessoas para a carteira de vocês. Puxando agora para o lado do MEI e na reforma tributária, nós já falamos que o Simples Nacional, ele já está se tornando um super-regime. E o MEI, ele não vai ficar de fora. O MEI, ele é um sub-regime, é um subsistema dentro do Simples Nacional, e, portanto, ele também terá algumas transformações. É óbvio que o sistema em si do microempreendedor individual, ele vai permanecer, mas o MEI também vai precisar tomar a decisão se ele vai recolher o IBS e CBS por fora, ou se ele vai manter uma guia simples, né, um DAS normal. São coisas importantes, inclusive porque quando for no próximo ano, em 2027, a emissão de nota fiscal vai ser obrigatória, e não mais com aquela necessidade de o cliente pedir, vai ser obrigatória ainda que o cliente não peça. Então, o MEI também ele vai precisar ter um maior controle, saber como emitir uma nota fiscal, ter o suporte do contador, o suporte da contadora, o suporte de um escritório, ou uma consultoria isolada, para que ele consiga se ajustar e consiga colocar a nota fiscal dele de maneira correta dentro do sistema, para que ele não tenha problemas com, por exemplo, o CFOP que vai ser emitido, se for uma venda, ou então o tipo do serviço que ele vai ali enquadrar, porque se ele colocar algum serviço que não esteja permitido no meio, ele pode ser desenquadrado infelizmente, por uma falta de conhecimento técnico. Então, assim, são coisas que ele vai precisar ter atenção e o escritório precisa estar ali para isso. São receitas que, com certeza, elas não serão no mesmo volume, na verdade, não serão unitariamente maiores do que uma receita, por exemplo, de um escritório maior. Porém, você juntando ali uma quantidade, vamos supor, 5 empreendedores MEI, talvez eles deem para você celeridade, eles consigam tratar com você algo muito rápido, mas você vai ter, talvez, o mesmo valor de 5 meses, vai dar o valor de uma contabilidade que você faz para uma empresa de um porte maior. Então, assim, não vejam o MEI, o Simples Nacional, mas principalmente o MEI, que é mais simples, não vejam como alguém que você, como escritório, não deve trabalhar. Ao contrário, puxem esse público para mais perto, principalmente agora, porque eles vão precisar ter maior controle, e vocês podem fazer essa alerta. O controle das notas de entrada, o controle de nota de saída, evitar misturar tanto aquilo que ele compra para ele e diz que é para a empresa, porque também eles precisam respeitar a quantidade de entradas para não ultrapassar o tanto que eles precisam para continuar enquadrado no MEI. E além de tudo, né, quando existe uma situação de que ele já é excluído,
ele muito provavelmente vai precisar de uma ajuda para ser reenquadrado. Então, assim, é bom que vocês tenham esse grupo em chamadas nas redes sociais de vocês, com divulgação, porque eles são uma grande oportunidade. E eu posso dizer por vocês por experiência própria. Já trabalhei em empresas, em escritórios, que eles tinham uma gama muito boa de empresas de porte maior, mas que não abriam mão de ter ali o empregador individual, por exemplo, uma pessoa que tem empregada doméstica, que não abriam mão de ter o MEI. Por quê? Porque é algo que se resolve muito rapidamente. E você tem, às vezes, uma entrada inferior em termo unitário, mas quando você junta de uma cartela de clientes, você está pagando quase a mesma coisa de uma empresa maior sem dar tanto trabalho. Empregado doméstico, por exemplo, empregado doméstico, você tem uma rotina muito simples, não tem muita burocracia, não tem tanto controle de ponto, e você muitas das vezes consegue fazer isso de maneira rápida, sem tomar muito tempo dos funcionários, e ao mesmo tempo, se você tiver uma boa quantidade, um indica o outro. A indicação de um empregador doméstico, às vezes, ele é muito mais rápido e mais fácil, né, porque vai divulgando ali para os amigos, e como o valor também é menor, algumas pessoas que até tratam isso na informalidade, às vezes decidem fazer com você, já que vai ser um valor acessível e vai tirar um pouco do trabalho, né, da dor de cabeça da pessoa fazer isso o tempo todo, tá certo? Então, olhem esse público com um olhar muito mais especial, comecem a fazer a divulgação nas suas redes sociais, porque com certeza vai valer muito nesse momento da reforma. E aqui eu trouxe até algumas sugestões de que eu divulguei nas minhas redes e deixei mais direcionado, por exemplo, para profissionais liberais e também para o Uber. A reforma vai trazer algumas possibilidades de redução de alíquota, e vocês precisam começar a investir nessas possibilidades para atrair os profissionais para a formalização. Que aí, com certeza, o valor que aquela pessoa vai estar investindo no INSS, por exemplo, vai ser para ela, e vocês terão um maior público, né, uma maior mobilidade, uma movimentação na carteira de vocês. Lembrem-se que o que nós vamos ganhar nessa reforma é também esse dinamismo. Então, ter um público que seja mais fácil de vocês trabalharem vai ser muito importante. No meu caso, eu escolhi duas categorias que falam sobre profissionais liberais e também falar sobre Uber-MEI, e eu trouxe como algo diferente para eles o uso do livro caixa. Então, isso vocês também podem aplicar. Mostrar, por exemplo, para profissionais liberais, ou para o Uber-MEI, que é Uber com CNPJ, que se eles tiverem um controle mensal do que eles gastam, eles podem ter até um desconto maior do que o desconto pré-fixado, né? Então, trabalhem bastante isso, porque com certeza nessa reforma, ter pessoas também de um valor unitário menor, mas que vocês consigam ter dinamismo, consigam fazer com que o escritório de vocês tenha mais visibilidade, vai ser muito importante. Quanto mais o escritório de vocês estiver nas mídias sociais, quanto mais pessoas seguindo, quanto mais divulgação orgânica, isso também vai favorecer muito para que vocês continuem no patamar certo nessa reforma. Lembre-se que com essa reforma muita coisa está mudando, então é um momento em que todos retornam mais ou menos ali para o mesmo patamar com relação ao escritório de contabilidade, e quem estiver falando sobre a reforma, quem estiver falando sobre novidades, vai tomar a frente, vai estar na liderança. Inclusive, alguns escritórios que não falam sobre a reforma tributária e não estão se atualizando, podem ficar na incredulidade, podem passar uma ideia errada, uma ideia errônea para o cliente, achando que vocês não estão preparados para esse novo momento. Porque se tem tanta gente falando sobre a reforma, por que você não vai falar? Então, comecem a utilizar as redes sociais. Quem ainda não tem o costume, comece a investir. Não necessariamente fazer algo profissionalmente, assim, como se fosse uma qualidade de marketing. Se puder, ótimo, mas se não, começa ali a divulgar em um grupo de WhatsApp, usem as inteligências artificiais, caso vocês queiram. Eu posso também fazer indicação para vocês de uma IA muito boa, que eu gosto muito, e faz algumas artes como essas que vocês viram para mim, e ela é gratuita, mas ela tem limitação gratuita. Então, assim, é sempre bom fazer por indicação, porque você vai ganhar alguns créditos a mais, tá certo? Mas não deixem de investir e não deixem de aparecer nas redes sociais. Uma outra consultoria que vocês podem prestar, e que com certeza vocês já fazem para os clientes de vocês, mas que é muito importante de vocês começarem a vender a ideia, é o fator R. Empresas estrangeiras, na verdade, empresas que prestam serviço para o exterior ou empresas que vendem para o exterior também são uma excelente oportunidade para vocês colocarem na mídia, porque existe muita divulgação no Instagram sobre e-commerce, muita divulgação sobre venda para o estrangeiro, mas eu até posso afirmar para vocês que o fator R em si, ele é ainda muito mais fácil de nós encontrarmos. Então, invistam bastante em divulgar o que é o fator R, em mostrar quais são as empresas que estão enquadradas, o porquê da importância de fazer uma consultoria, de fazer um planejamento, de saber até quanto que aquela empresa deve faturar, ela pode faturar, e utilizar talvez ali o Prolabore, se não tiver muitos funcionários. Como que você pode utilizar o Prolabore em favor do sócio? Ele vai estar investindo no INSS para ele, aproveitar que nesse período aqui a margem de isenção do imposto de renda também ficou maior, ficou elastecida, é também uma excelente oportunidade. Então, trabalhem bastante no fator R, inclusive porque algumas atividades elas estarão enquadradas nos benefícios fiscais trazidos pela reforma. Então, aproveitem essa oportunidade, divulguem, questionem nas redes sociais de vocês se as empresas sabem. Você sabe, você já ouviu falar no Fato R? Vocês sabem o que é que isso impacta no serviço de vocês? Quais os tipos de empresa? Não? Então, aprenda conosco, venha falar conosco, dá algumas dicas ali, mas ao final chama a pessoa para tomar um café com você, mostra o seu escritório e diz que você está aberto, então chama ela para conversar no chat, mas de alguma forma atraia esse público, porque são pessoas que também necessitam ter esse controle. Mostre em números um exemplo prático de o que é que significa ela deixar de tributar pelo anexo C
e passar a tributar pelo anexo 3. Mostra a diferença da alíquota, que ela vai deixar de pagar ali um valor que está sendo jogado, entre aspas, jogado fora, e que ela poderia talvez estar remanejando por uma previdência social, remanejando de outra forma, ou então contratando o mesmo funcionário, talvez ampliando o negócio dela, deixando o negócio mais visível. E isso vai trazer para você não apenas uma credibilidade, um impacto de você mostrar números, mas vai transformar você em um parceiro estratégico. A ideia da contabilidade hoje é ela deixar de ser apenas operacional e trazer ainda como parceiro de gestão. Então, você vai estar ali gerenciando uma empresa junto com o sócio, fazendo um papel de planejador, para que ele tenha aquele planejamento detalhado e, ao passo que aquilo ali for se cumprindo, ele vai trazer você ainda mais para perto. E assim o serviço vai sendo valorizado, os honorários da contabilidade vão se tornando cada vez melhores. Por quê? Porque vai agregando valor. Ok? Então, invistam bastante nessa categoria. É uma categoria que também as pessoas não divulgam muito, não falam muito, e que, com certeza, nesse período de reforma, que muitas pessoas físicas estão olhando, como se profissionalizar, se vai continuar a mesma coisa, se o MEI vai continuar existindo, como é que vão ser os serviços, esse pessoal do Fato R, se você impactá-los com a informação da diferença da alíquota do anexo 5 para o anexo 3, eles vão buscar a informação com vocês e vão, com certeza, ter ali em vocês alguém com quem eles vão poder contar, se eles já tiverem a empresa ou se eles pensarem em formalizar alguma empresa. Vejam, uma análise mesmo estratégica, uma análise prévia, se for algo que venha se estabelecer, acompanhe essa empresa, faça plano de ação, e vejam que sempre esse poder do fator R, ele vai ser notado quando você mostrar em números. Então, mostre exemplos, construa planilhas, explique por cima, não dando toda a informação, mas que ele pode utilizar ali o jogo entre folha de salários e o faturamento dele, para que ele consiga, talvez, investir até nele próprio e mostre para eles quanto que é importante ter essa consultoria perto. Para nós seguirmos aqui para o final, eu trouxe um reforço para algumas teses que também não são muito vistas. Então, foquem muito em trazer para perto as pessoas, usem teses que já são conhecidas do setor contábil, mas que não são tão divulgadas, como, por exemplo, o crédito de frete, o crédito de transporte, crédito em ativo imobilizado, que muita gente não faz, fazer ali a depreciação do seu imobilizado, não são todas as empresas que fazem, verificação de como que a energia elétrica pode ser distribuída para o operacional e o administrativo, ou se aquele estado, aquele município, ele tem algum privilégio com relação a utilizar a energia de maneira indiscriminada, isso é, se ele pode usar toda a conta de luz para poder ser utilizado como crédito. E esses detalhes, pessoal, são o que vai fazer com que você como contador, ou um profissional do setor contábil fiscal, sejam como um agente de valor. Sejam vistos como um profissional que sai do operacional e ele vai ser um parceiro de negócios que vai trazer, com certeza, melhoria e geração de caixa para a sua empresa. Façam alguns diagnósticos gratuitos, ofereçam alguns insights que podem trazer curiosidade para as empresas, mas não esqueçam de colocar valor naquilo que vocês fazem, agregar valor naquilo que vocês fazem e fazer com que o serviço de vocês seja algo que as pessoas entendam que é necessário contratar, tá certo? Então, eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Eu fico à disposição, caso tenha alguma dúvida. Feliz em estarmos aqui compartilhando, porque acredito que seja um resumo, até aqui, de muitas coisas que foram alteradas com a reforma e algumas também que não foram alteradas, mas que chegou o momento de decisão de você instruir a sua empresa, que é do comércio, que ela talvez não precise se preocupar agora, que vamos continuar deixando as coisas mais ou menos como estão, até que a gente já sinta um pouco como é que vai ser a transformação da reforma, focar principalmente nos prestadores de serviços. Eles sim vão sentir muito o impacto da reforma tributária, já que o ISS antes não era possível de ser utilizado como crédito e agora tudo vai ser acreditado, então eles têm que tomar uma decisão. Foquem nas empresas que vão sofrer maior impacto e se transformem cada vez mais em um parceiro estratégico. Espero que vocês tenham gostado, fico à disposição. Qualquer dúvida, falem comigo aqui pelo canal, lá no Instagram, me encontrem nas redes sociais e fiquem à vontade para conversar. Um abraço, até a próxima.